Nos últimos dias ou nos últimos anos, você tem sentido fadiga, fraqueza, vontade de abandonar tudo, como diz o ditado aí, meter o pé no pau da barraca e sair correndo sem saber para onde ir? Já te deu essa vontade? Você tem sentido sintomas como hipoglicemia, que é uma taxa baixa de açúcar no sangue, compulsão por açúcar, alterações de humor, dor de cabeça, insônia, alergia, síndrome do pânico, pressão baixa ou baixa nos níveis de sódio e alta nos níveis de potássio sanguíneo? Pois é, todos esses sintomas eu vou falar agorinha mesmo. De todos esses sintomas que eu acabei de dizer, eu quero te apresentar agora duas glândulas que são as glândulas que produzem hormônios importantíssimos para o nosso corpo e que a baixa ou a alta desses hormônios podem causar todos esses sintomas. Essas glândulas são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Elas estão posicionadas em cima dos nossos rins. Cada rins tem uma glândula dessas. Essas glândulas produzem 3 hormônios muito importantes para o nosso corpo. Um deles é chamado de cortisol, o outro é chamado adrenalina, que você provavelmente já tenha ouvido falar, e um outro chamado aldosterona. Ela produz muito mais do que esses hormônios, mas esses são os hormônios mais importantes nos quais eu quero falar sobre eles. O cortisol, por exemplo, é um hormônio importantíssimo, porque ele trabalha em conjunto com os demais, mas sem a produção adequada do cortisol, nós teremos todos os sintomas que eu acabei de mencionar para você. E essa doença desconhecida pela maioria dos médicos e da medicina, ela é chamada de exaustão adrenal. A exaustão adrenal, ela se dá quando os níveis de cortisol produzidos pelas glândulas adrenais estão baixíssimos, mais baixos do que os níveis adequados. Bom, isso acontece pelo seguinte fato: nós passamos todos os dias por estresse na nossa vida, seja ele de qual natureza for, o estresse psicológico, físico, mental, tudo isso abala o nosso ser, o nosso corpo, e isso vai fazer com que o cortisol, a produção de cortisol, ela tenha uma resposta. A resposta normal do cortisol é que em níveis de estresse, como perda na família, fechada no trânsito, a encheção de saco do seu patrão, as crianças que fazem muito barulho, muita bagunça, principalmente para os que já estão mais um pouquinho avançados, não suportam muito essas coisas, tudo isso vai causando estresse. Mas quando as glândulas estão trabalhando de uma maneira adequada, ela produz um nível elevado de cortisol para que esse estresse ele seja vencido de uma maneira natural e que o seu corpo não venha a sofrer tanto com isso. Bom, isso acontecia lá no passado, onde não tínhamos situações de tanto estresse como nós temos na nossa vida moderna. Nós estamos vivendo constantemente sobre estresse. Podemos dizer que estamos em estresse quase que 24 horas por dia. O simples fato de não dormir direito, ele ocasiona o estresse. O simples fato de ter uma gripe ocasiona o estresse. Não é o estresse simplesmente de você ficar nervoso e querer quebrar a cara de alguém. Não é só isso que causa estresse no seu corpo. Mas como eu estava dizendo, quando você tem um estresse, seja ele de qual natureza for, as suas glândulas vão responder produzindo um nível alto de cortisol para que você passe bem sobre essa situação de estresse. O que acontece ao longo dos anos e ao longo de dias
principalmente de anos, é que as suas adrenais vão produzindo cortisol, você está tranquilo, tá beleza. Mas vai chegar um momento em que essa glândula ela não vai conseguir mais produzir uma quantidade suficiente de cortisol. Por quê? Porque ela está sempre produzindo uma quantidade muito alta para tirar você do estresse. Ou seja, o nível está acima do normal, a produção está acima do normal e isso pode durar por anos. Mas vai chegar um momento que essa glândula ela vai ficar exausta, ela vai entrar em fadiga e aí esse cortisol ele já não vai ser produzido mais da maneira que estava sendo produzido, ele vai cair para muito baixo, é onde você terá todos os sintomas que eu acabei de dizer para você. Então provavelmente se você tiver com esses sintomas, não é a única patologia, não é a única doença que causa todos esses sintomas, mas provavelmente é uma das que estão dentro desse quadro e são muito difíceis de ser diagnosticadas porque todos os médicos que trabalham nessa área, principalmente os endocrinologistas, eles têm medo de, por exemplo, prescrever para você a hidrocortisona, que é produzida pela sua glândula. Eu disse cortisol, mas na verdade a fórmula química do cortisol produzido pela sua glândula se chama hidrocortisona. E os médicos não gostam de prescrever hidrocortisona para nenhum dos seus clientes, para nenhum dos seus pacientes. E isso tem trago um grande estrago para a sociedade. E muitos desconhecem a fadiga adrenal, nem sabem que isso pode acontecer. E talvez você está passando por tudo isso, é simplesmente uma exaustão, uma fadiga adrenal e você não sabe. Então era bom que você procurasse um especialista, principalmente um nutrólogo. Eu gosto muito dos nutrólogos, sim, eles conhecem muito a respeito disso aqui. Se você acorda de manhã cansado, sem querer levantar para fazer nada, e se à noite, na hora de você dormir, você está alerta, não tem sono e demora para dormir, é um grande sinal de que você tem exaustão adrenal. Se a sua fadiga é na parte da tarde, fraqueza, fadiga, vontade de ficar só na cama de manhã, à tarde também vontade de dormir, e à noite você está aceso, com vontade de fazer alguma coisa, é porque o seu hormônio está de ponta cabeça. Na verdade, no normal, a hidrocortisona, o cortisol, ele é produzido em maior pico de manhã, em médio pico à tarde e quase nada à noite para que você possa dormir, tá certo? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Qualquer coisa, procure um profissional que saiba lidar com esses seus sintomas. Não deixe isso agravar, porque você vai acabar pagando o pato com tudo isso.